Olá pessoal, está no ar mais uma edição do Projeto Quartas das Carreiras. E hoje eu recebo aqui no estúdio do Estratégia Concursos o Marcos Almeida, que é agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Mas a gente começar de fato a nossa entrevista, para que as pessoas possam conhecer melhor aí a carreira de policial civil, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Sou Marcos Almeida, sou coach de Estratégia Concursos. Trabalho aqui em Brasília, como agente de polícia da Polícia Civil do DF. E já tenho aí cerca de 14 anos trabalhando aí na área policial, sendo que 11 anos eu trabalhei na Polícia do DF, no cargo de praça, e já tem cerca de 3 anos aí que eu estou na Polícia Civil do DF. Fui aprovado no último concurso aí de 2013. Também fui aprovado em outros concursos, como da Polícia Rodoviária Federal, escrivão da Polícia Civil do DF também. E assim, é uma satisfação estar aqui e eu sei que vai ser muito produtiva essa entrevista de hoje, beleza? Também tenho certeza que sim. Dá para a gente conversar de forma mais ampla, Eu queria que você falasse o que é e qual a importância da Polícia Civil aqui do DF. Então, a Polícia Civil do DF desempenha o papel de polícia judiciária daqui do DF. Cada Polícia Civil desempenha o papel de polícia judiciária. A Polícia Federal exerce o papel de polícia judiciária da União e a Polícia Civil do DF desempenha esse papel aqui no DF, apurando crimes comuns, crimes aqui na esfera aqui do DF, apesar de que há alguns casos também de apurações quando crimes cometidos aqui também têm envolvimento com crimes efetuados em outros estados, isso a Polícia Civil também pode atuar nesses casos. Então, qual é a principal diferença? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é a Polícia Militar, o que é a Polícia Civil. Polícia Militar, o papel da Polícia Militar é o policiamento ostensivo, policiamento preventivo. Então, o papel da Polícia Militar é prevenir que o crime ocorra, por meio dos policiamentos ostensivos, seja por meio de viaturas, até o policiamento a pé, Cosme e Damião, policiamento motorizado, de moto, cavalo, tem algumas regiões aqui de Brasília que existe até o policiamento de bicicleta, Então, o papel da Polícia Militar é evitar que o crime ocorra ou atuar quando o crime acabou de ocorrer, no caso dos flagrantes delito. Já a Polícia Civil, ela trabalha num período posterior ao cometimento do crime. Então, o papel principal da Polícia Civil, como polícia judiciária, é verificar se o crime ocorreu, qual crime ocorreu, e descobrir qual foi o autor do delito, para que com essas informações seja formalizado o inquérito policial, e esse inquérito policial é remetido ao Ministério Público para que esse criminoso seja denunciado, seja processado futuramente, criminalmente, e essa pessoa venha a ser de fato presa. Lembrando, que as polícias civis são mantidas pelo Estado, aqui no DF pela União, então algumas coisas que a gente vai conversar é comum para as polícias civis aí de qualquer Estado, e outras coisas que a gente vai conversar como remuneração é algo que vai variar de Estado para Estado, Eu queria que você me falasse agora, Marcos, quais os cargos passíveis de entrada via concurso público atualmente na Polícia Civil? Então, primeiramente o concurso de delegado da Polícia Civil, é um concurso que exige hoje bacharelado em Direito e 3 anos de atividade jurídica ou atividade policial, também é considerado aqui para o DF, para você galgar a carreira policial. E existem várias fases, assim como outros concursos da carreira jurídica. E o papel do delegado é presidir o inquérito policial. Além disso, ele que chefia as delegacias, Então ele é responsável por dirigir as operações policiais. Temos também o cargo de perito criminal, perito criminal, médico legista criminal, Sendo que o perito criminal, o papel é trabalhar com análise técnica das provas nos locais de crime. Por exemplo, quando acontece aí um homicídio, o perito criminal vai lá no local do crime, vai colher amostra de sangue, vai verificar a posição do morto, vai analisar se há projéteis de munição lá no local ou arma de fogo. Temos também a
função de médico legista, é exigido aí o cargo de medicina para você fazer esse concurso. Trabalha aí com análise aí do corpo, né, do cadáver, né, análise, o exame, né, do cadáver para verificar que tipo, né, como é que o indivíduo foi morto, se foi por envenenamento, faca, ou qualquer outro tipo aí de morte. Temos também a função do papiloscopista, que é uma espécie de perito que analisa impressões digitais. Temos a função do agente de polícia, que trabalha com investigação própria, em locais de crime, fazendo uma investigação preliminar, uma investigação posterior, que é o cargo que eu exerço. E existe a atividade também de escrivão de polícia, que é uma atividade mais burocrática dentro da delegacia, mas também é uma atividade policial. Os escrivães também, eles trabalham algumas vezes aí também na atividade de rua. E uma curiosidade, Marcos, há hierarquia entre esses cargos? Ou estão todos aí no mesmo nível, executando trabalhos diferentes? Então, a hierarquia, o cargo de delegado é um cargo hierárquico acima, né? Os outros cargos, seja de perito ou cargo de agente, eles se equivalem, né? Dentro de cada carreira, aí sim existe uma hierarquia, uma espécie de hierarquia. Só que assim, a estrutura da Polícia Civil, ela é uma estrutura mais horizontalizada, diferente da estrutura da Polícia Militar, que existe aí soldado, cabo, sargento, né? Então, assim, por exemplo, acontece dentro da Polícia Civil que, às vezes, uma pessoa com, sei lá, 4 anos, 5 anos de serviço, às vezes ele tem um cargo de chefia, e o qual ele vai chefiar pessoas muito mais velhas, com mais tempo de polícia do que ele. Sem dúvida nenhuma, saber o que vai fazer é importante, mas saber quanto vai ganhar também, né? Então, aqui no DF, qual que é a remuneração aí inicial de um policial civil e dos demais cargos? Então, a Polícia Civil hoje, o cargo de delegado, o salário inicial é de cerca de 17, sendo que o fim de carreira chega a R$23 mil. Isso, delegado e perito criminal, o salário é equivalente, isso dentro do DF. Já agente, escrivão e papiloscopista, o salário inicial aqui do DF é 9.200 bruto, sendo que o fim de carreira chega a 14 mil, e para você galgar, chegar no último nível, você demora aí cerca de 13 anos aí para galgar todas as posições aí dentro da carreira. Eu perguntei, né, do policial civil de demais cargos, mas na verdade eu queria falar agente de polícia e demais cargos. Eu queria saber agora, na prática, o que você faz, Marcos? Como que é a sua rotina de trabalho? Então, eu trabalho como agente de polícia. Hoje, atualmente, eu trabalho exercendo a função de agente plantonista, né? A escala de serviço é 24/72, né? Você trabalha 24 horas, folga 3 dias. Então isso é muito atrativo para muita gente, né? Só que existem outras escalas também de plantão. Existe a figura das centrais de flagrante, que a escala é 12/24 e 12/72, né? Então já é diferenciada até uma escala melhor do que a de 24/72. E o meu papel, eu trabalho com registro de ocorrências policiais. Dentro do registro de ocorrência policial, a gente, geralmente a vítima do crime, arrola testemunhas, a gente qualifica, né, coloca todos os dados, seja da vítima, seja das testemunhas. Nós colocamos nessa ocorrência policial, colocamos aí, ouvimos as vítimas, né, e ela narra de forma mais breve como é que ocorreu o crime, e a gente deixa tudo formalizado dentro do boletim de ocorrência. Isso vai ser encaminhado para ações de investigação e para o delegado, né, despachar, e o delegado toma ciência disso e encaminha para as sessões de investigação para fazerem maiores apurações referente àquele delito que ocorreu. O trabalho de agente de polícia é um trabalho mais interno, né? Esse trabalho de interrogatório, de conversas, ou é um trabalho mais externo, de estar na rua, de ir à cena do crime, ou é um pouquinho de cada e bem balanceado? Então, atualmente eu trabalho como... O trabalho de plantão geralmente é mais interno nas delegacias, só que dependendo da demanda, né, a gente também sai para locais de crime. Geralmente quando ocorre
crimes de maior potencial ofensivo, como homicídio, crimes violentos, como estupro, entre outros crimes, a gente vai ao local do crime, fazemos a investigação preliminar. E o que é essa investigação preliminar? Investigação preliminar, além de a gente fazer dentro do local do crime, protegendo aí eventuais danos aí às provas materiais daquele delito, a gente também, nós interrogamos, fazemos a entrevista da vítima, da testemunha no local, e geralmente quando acaba de ocorrer o fato criminoso, é o momento que as pessoas estão mais sensíveis emocionalmente, e é nesse momento que elas estão mais, elas colaboram mais com o serviço da polícia, dando nomes de possíveis autores. Mas além do trabalho plantonista, existe também o trabalho das sessões de investigação, que eu não falei anteriormente. E o trabalho de sessão de investigação existe aqui no DF, para cada tipo de crime existe determinada sessão de investigação. Por exemplo, no caso dos crimes cometidos contra a mulher, existe a sessão que trata desses crimes, onde vão ser apurados só crimes contra a mulher. Existe a sessão de drogas, sessões de crimes violentos, como homicídio, roubos. E o agente de polícia, o papel quando recebe essa notícia crime, né, seja por meio do boletim de ocorrência, denúncia anônima, ele sai em diligência, vai ao local do crime, arrola testemunhas, a vítima. E, além disso, o agente de polícia, ele exerce um trabalho muito técnico. As pessoas às vezes desconhecem, porque às vezes é mais fácil você ver um policial militar na rua do que um agente, né? Porque o agente trabalha velado. Então ele trabalha de maneira velada, infiltrada, muitas vezes. Trabalha fazendo análise de interceptações telefônicas. Existem alguns sistemas dentro da Polícia Civil que colaboram aí de maneira técnica para se obter mais provas daquele ilícito criminal e para que verdadeiramente venha a ser preso, né? Sobre a sua carga horária, né, que já foi comentado, de 24 por 72, como que é esse período de folga? É sobre aviso, não de fato é 24 por 72, com direito a 72 horas de folga? Digo isso não só, né, na sua área, mas em outras áreas de plantão, como que funciona? Então, o serviço de 24 por 72, você trabalha um dia, 24 horas, nesse período existem uns momentos de folga, né, porque nós somos cristãos, né? Poxa, tem que ter uma folga, né? 24 horas virado, não dá para trabalhar totalmente assim, né? Então existe uma certa flexibilidade, a gente tira alguns horários aí, almoço, janta, alguns horários para descansar um pouco. E 72 horas, 3 dias de folga. Nisso aí ninguém mexe, né? Pode estar acontecendo caos aí em Brasília, atentado terrorista, e você folga 3 dias. Já o pessoal que trabalha no expediente, né, nas sessões investigativas, eles trabalham aí geralmente de meio-dia às 19 horas, só que é bastante flexível porque existem demandas aí que às vezes a pessoa tem que trabalhar, o policial tem que trabalhar à noite, final de semana também, sendo que quando ele trabalha nesses dias, nesses horários, juntamente com a chefia, ele consegue aí a folga aí desse serviço que ele trabalhou aí de forma extra. Todo policial civil, independente de agente, escrivão, papiloscopista, possui porte de arma? Sim, todos os peritos, seja até médico legista, perito criminal, escrivão, todos possuem porte de arma. E você, né? Eu, vista de fora, é óbvio que se me perguntar eu vou dizer que sim, mas você, dentro da sua carreira, dentro da sua profissão, você considera uma profissão de risco? Sim, é uma profissão de risco, mas assim, hoje eu vejo que viver numa capital é de risco. Pelo aumento da criminalidade, a gente vê aí tantas coisas ocorrendo, apesar de que Brasília ainda é tranquilo comparado a outros estados. Então, né? Teoricamente, você está mais protegido que a gente. Afinal, você tem porte de arma, você é preparado para estar, quanto numa situação de risco, né? É verdade. Então, pelo menos a gente tem porte de arma, né? Só que aqui em Brasília, eu acho ainda muito tranquilo comparado a outros lugares. Muitas pessoas perguntam isso, se é uma atividade de risco. Para você desempenhar a profissão policial, você tem que ter disponibilidade e vocação para aquilo. Porque, diferente de outras
carreiras que às vezes a pessoa pode aí querer fazer o concurso só pela questão remuneratória. Para você exercer atividade policial, você tem que ter um certo tipo de aptidão, seja aptidão física, né, que é exigida aí nos TAFs, nos estéticos, psicológica também, porque logo no processo aí de seleção você faz um exame psicotécnico. E além disso, você precisa ter aptidão para a carreira policial. Você tem que se interessar pela atividade policial. Mas quanto à questão, voltando à questão do risco, dentro do DF, Distrito Federal, ainda eu vejo muito tranquilo a atividade policial. Se você for verificar, a taxa de que morrem em atividade de serviço é muito pequena, é muito reduzido, comparado a outros estados. Então nós vemos isso, que a atividade aqui no DF ainda é bem tranquila. Outra coisa também, aqui em Brasília, graças a Deus, ainda nunca aconteceu de ter atentados de facções criminosas, como ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste. Você vai ter pessoas que talvez discordem, né? Lembrando que o Congresso é aqui perto. Mas brincadeiras à parte, né? Eu entendi que você, no intuito de ser traficantes, esses nomes, né, que a gente escuta aí, muito comum na região sudeste, tudo realmente Brasília não tem, né? Então, para quem deseja se tornar um policial civil em Brasília, pelo menos livre de algumas coisas em relação à integridade física, que possam atentar contra a integridade física do policial, vão ter menos possibilidades de lidar com esse tipo de crime, né? Verdade. Você, como já comentou, né, foi policial militar, a gente já comentou de diferenças, como por exemplo, um faz trabalho ostensivo, a polícia civil já é um trabalho pós-crime, a questão da hierarquia, né, que na polícia militar isso é muito claro, na polícia civil é mais, é mais horizontal, pronto. A gente vê também a questão do visual, né, da polícia civil, a questão da barba, tô vendo seu corte de cabelo, que na polícia militar também a gente sabe que não tem isso. Tem mais alguma coisa que você destacaria de diferença, né, para as pessoas que estão nos assistindo, sabe que querem a área, mas estão na dúvida aí o que seria melhor, polícia militar, polícia civil, o que mais você acha aí que tem de diferenças e coisas que seriam parecidas, né, dentro dessas carreiras policiais, polícia militar e polícia civil? Então, tanto a polícia militar quanto a polícia civil também trabalham contra a questão de efetuar prisões em flagrante. Eu vejo assim, a principal diferença da polícia civil, sendo que eu passei 11 anos aí na polícia militar, o último cargo, né, que eu saí da polícia militar, eu era cabo, né? E assim, eu vejo que o trabalho da polícia militar é um trabalho que exige muito do físico, né? Às vezes nos patrulhamentos aí, POGs, né, que o pessoal fala. Então existe muito do físico, a atenção, e assim, é uma atividade primordial militar com trabalho ostensivo, a prevenção do crime, né? Mas a Polícia Civil também desempenha um papel muito importante e as pessoas elas não veem isso, né? Porque só veem a PM fazendo patrulhamento, elas não veem atividade policial. Às vezes acham que policial civil é apenas aquele lá que vai lá e registra a ocorrência policial, e não é verdade. Existe um outro mundo lá dentro da delegacia, dentro do trabalho policial, da Polícia Civil. Assim, o trabalho da Polícia Civil é um trabalho mais técnico, que exige muito da qualificação. Existem vários cursos dentro da própria academia de polícia civil que você faz para você se especializar em determinadas áreas. Por exemplo, policiais da área que trabalham com investigação de crimes contra a mulher, muitos fazem cursos voltados à área, entendeu? Se especializam. E também outras áreas também. Por exemplo, tem a seção de droga, uma seção que eu já... E a gente trabalha muito com essa questão de interceptação telefônica, né, e outros sistemas que são bastante técnicos e são essenciais aí para alimentar a prova para que o infrator verdadeiramente seja preso e condenado, porque não basta você apenas saber que a pessoa é uma criminosa. O principal papel da polícia é o quê? A Polícia Civil trabalha com provas. E essa prova ela tem que ser formalizada. E qualquer erro na prova pode fazer com que uma pessoa
que é homicida ou um estuprador seja absolvido lá na frente. Então, é muito minucioso o trabalho da Polícia Civil. Do agente de polícia, como eu trabalho como agente de polícia, eu posso falar mais sobre isso, sobre a minha atividade. E qual que é a formação necessária para se tornar um agente de polícia? Hoje é exigido qualquer nível superior, né? Tem muitas pessoas que perguntam, tecnólogo pode? Pode. Curso superior em qualquer área pode, até teologia, pastor, curso dentro da área. Qualquer curso você pode fazer, você pode se tornar um agente de polícia. Agora, outras carreiras, como perito criminal, existem algumas graduações específicas aí para você fazer atividade, exercer atividade de perito. E delegado também. E depois, já que não tem esse filtro de entrada, né? Você acha que lá dentro, especializações, por exemplo, alguém que tem um curso superior na área X, talvez ela tenha mais aptidão para trabalhar nesse determinado local. Você acha que isso é muito de interesse, né, da própria polícia civil, ou isso vai um pouquinho também do policial? Óbvio que entrando, né, possivelmente ele vai no interesse da polícia, mas com o passar do tempo, conhecendo melhor o perfil, essa graduação, ela pode fazer diferença lá dentro, ou acaba que é mais pelo perfil pessoal do que pelo perfil da ação? Então, à medida que a pessoa vai e ingressa nos quadros aí da Polícia Civil, à medida que vai adquirindo experiência, você pode sim trabalhar em determinadas áreas. Hoje existem as delegacias especializadas, que elas apuram determinados crimes. Por exemplo, existe crimes aí contra a administração pública, essa delegacia ela trabalha aí apurando branco, né? Às vezes uma pessoa que é formada em contabilidade, é importante essas pessoas aí para agregar dentro da instituição para trabalhar nessa área. E com certeza, na hora de eles avaliarem, eles avaliam, sim, se a pessoa tem uma experiência profissional na área, né? Por exemplo, agora, recentemente foi criada a Delegacia de Crimes Cibernéticos, né? Então é exigido aí, para você trabalhar nessa área, preferencialmente uma pessoa que seja formada na área de TI. Perfil, né? Você acha que precisa ter um perfil, como por exemplo, né, ser uma pessoa curiosa, porque muitas vezes você ir atrás vai fazer uma diferença, ser uma pessoa comunicativa. Eu, por exemplo, tenho pavor de sangue. Se eu fizesse um concurso lá dentro, eu ia conseguir estar numa área que eu não tivesse que lidar diretamente com o crime? Ou você acha que precisa realmente ter um perfil para poder ser aprovado no concurso e gostar do que faz? Então, existe a Polícia Civil, existe vários cargos, né, como eu falei anteriormente. Então, dependendo do cargo, você precisa de mais aptidão ou não. Por exemplo, um perito criminal, um médico legista, ou até um escrivão de polícia, muitas vezes não precisa ter esse perfil todo de policial, porque trabalha, assim, apesar de que os peritos, né, trabalham bastante na rua, né, fazendo análise do crime, análise dos exame de corpo de delito, né? Analisando provas, seja sangue, colhendo amostras para ser encaminhada aí no Instituto de DNA que temos aqui, que é referência no Brasil, o Instituto de DNA aqui de Brasília. Assim, a carreira de agente é necessário você ter mais, assim, perfil mais apurado de policial. Apesar que dentro da carreira, às vezes tem policiais que trabalham em atividades mais burocráticas, né? Mas assim, é interessante, principalmente a atividade de agente de polícia, a pessoa sim ter o perfil assim, de policial, ter vontade, né, de exercer a atividade policial. Eu queria que você me falasse agora sobre incentivos, né? Você já me falou que precisa ter curso superior, mas a pessoa deseja fazer uma segunda graduação, mestrado, doutorado, né? No seu caso, que trabalha 24/72, se você optar por fazer, né, dar continuidade nos seus estudos, como seria? Você conseguiria, né, conciliar uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado com o trabalho, a corporação, falei isso, é errado falar isso dentro da Polícia Civil, a corporação, ela auxiliaria de alguma forma essa sua vontade de continuar os estudos? Então, existe a flexibilidade aí dentro da atividade aí policial, existe a flexibilidade para você sim estudar, fazer graduações, tem muitos colegas aí que trabalham, que já têm uma graduação e estão fazendo direito, né? Geralmente o pessoal gosta aí, pessoas formadas em outras áreas, quando entram na Polícia Civil, muitos gostam de ingressar no curso de Direito. Então existe essa flexibilidade.
seja no expediente, seja também na atividade do pessoal de 24 horas. Sendo que, por exemplo, uma pessoa que trabalha no expediente, ela vai ter que fazer o curso pela manhã. Seja um curso de graduação ou pós-graduação, mestrado ou doutorado. Uhum. Marcos, sempre que eu trago um servidor aqui, né, a gente não pode esquecer que antes de vocês serem concursados, vocês também foram concurseiros, né? Então, como que você conheceu a carreira? Por que decidiu seguir essa área policial, né? E é só quando você optou por fazer isso, a sua família te incentivou, os amigos incentivaram, tiveram um certo receio por causa dos riscos da profissão? Como que você conheceu a carreira e houve o incentivo da família? Então, isso veio de infância, né? Os meus pais são policiais civis aqui do DF. Meu pai é aposentado, ele é perito criminal aposentado, né? E minha mãe, ela ainda está nativa e trabalha como agente de polícia. Então, isso sempre tive essa vontade, esse interesse aí de ser policial. Quando era pequeno aí, quando brincava aí de polícia e ladrão, eu era sempre polícia. Então, assim, sempre tive essa vontade. Apesar de que, assim, quando eu comecei a estudar, e principalmente meu pai foi um pouco contra, né? Mas minha mãe me apoiou mais do que meu pai, né? Mas, assim, hoje, como eu estava falando com a Thaís, não apenas eu, meus pais são policiais, hoje tem um irmão também que é delegado que trabalha em Santa Catarina, e, assim, isso aí está no sangue da família. E agora, o que você acha que são as principais dúvidas, curiosidades, até equívocos de quem não conhece a carreira, né? O que você mais escuta aí dos seus cultis, em reuniões de família, o que sempre perguntam, os amigos sempre perguntam em relação à profissão? Então, primeiramente essa questão da atividade policial, que muitos desconhecem a atividade da Polícia Civil. E é uma atividade muito dinâmica, muito dinâmica. Mesmo o plantonista que trabalha nas delegacias também é uma atividade dinâmica, porque você está a todo momento ouvindo pessoas diferentes, entendeu? Tendo que apurar as informações, às vezes chega alguns casos que você mesmo, quando você ouve uma vítima, você analisa e já verifica que ela está mentindo, entendeu? Então, é muito importante, assim, a pessoa ter essa vontade de trabalhar em uma atividade dinâmica. Tem pessoas que são mais assim passivas, gostam de uma atividade mais rotineira. Eu digo para você, atividade policial, seja independente das carreiras, né, dentro da Polícia Civil, é uma atividade dinâmica, você está vendo novidade todo dia. Principalmente a profissão de agente, né, que você trabalha grande parte aí na rua, fazendo diligências, apurações, arrolando testemunhas e juntando provas, né, para contribuir aí com o inquérito policial. Agora uma curiosidade minha, né? Você consegue ir para casa e se desligar do trabalho? Acaba algum caso, né? Alguma história que eu vi, precisa juntar as pecinhas, acaba ali em alguns momentos vindo à mente, em casa às vezes o assunto é algum caso que aconteceu, ou você consegue se desligar, trabalho é trabalho, família é família? Então, assim, tem alguns casos assim que às vezes demoram alguns dias para você desligar, principalmente crimes violentos, né? Crimes de homicídio, ou até mesmo a gente também trabalha quando há uma notícia de que ocorreu uma morte, seja homicídio, seja até suicídio, a gente tem que ir lá no local. Às vezes isso mexe um pouco com a gente, né? Casos às vezes de crianças, acidentes com vítima fatal, em que crianças morrem, né? Mas depois você acostuma. A primeira vez mesmo, quando eu fui no local de crime e vi uma pessoa morta, eu fiquei meio... Nunca tinha ido para um local de crime, fiquei meio assim, mas depois fica tranquilo. Então tem muita gente que tem medo, a Thaís estava falando que tem medo de sangue, né? Eu tenho facilidade, algum machucado e tal, mas eu acho que é mais isso, eu sou mãe, né, eu acho que ver crianças em algumas situações, eu sou muito sentimental, sou muito emotiva, então eu acho que eu estar numa situação de crime, e quando se fala em crime, a gente logo pensa, né, nessa questão de algo, injustiça, né, alguém que fez aquilo, óbvio que é casos de suicídio não, mas aí a gente pensa que era uma pessoa doente, uma pessoa que talvez se tivesse feito um tratamento seria diferente, então eu acho que eu não consegui
essa separação, sabe? Sem me envolver, sem chorar. Eu brinco que eu não seria médica, porque eu acho que eu poderia salvar 10 vidas, mas uma que morresse na minha mão, mesmo que eu soubesse que não teria jeito, seria algo que iria me tocar e fazer com que emocionalmente eu ficasse abalada. Então essa é uma curiosidade, né? De saber dividir trabalho com essa questão do pessoal, né? Eu costumo levar trabalho para casa, um concurso, a gente tá no sai, não sai, aí conversa com o marido sobre. E eu imagino que não deve ser muito diferente, né? Ainda mais casos assim, que envolvem pessoas, né? Que mais pra frente você tem o poder, né? De estar lá nas suas investigações, apontar os possíveis culpados, mas vocês não têm o poder de julgar. Então, muitas vezes, é possível que vocês apontem um culpado, cheguem até o culpado e lá na frente ele ser inocentado, uma pena ser menor do que você gostaria que fosse pelo que você apurou. Então, por isso essa curiosidade de saber, sabe? Se você consegue dividir trabalho e família, ou se acaba em alguns momentos, né, levando o trabalho, mesmo que não o trabalho, né, com o objetivo de apurar, de investigar, mas o trabalho na cabeça, de ficar pensando naquilo que é preciso fazer. É assim, né, como eu falei anteriormente, às vezes tem casos que você leva para casa sim, né, mas como nos casos de crime violento, você acostuma, né, então você que às vezes tem medo, se preocupa com isso não. Você vai acostumar, quando você entrar na polícia aí, uma atividade que é gratificante, às vezes você vê lá, você chega num local, né, porque geralmente os plantonistas são os primeiros a chegar no local de crime, e você vê uma pessoa morta, vítima de assassinato, e depois vê que por meio do seu trabalho, às vezes conversas informais que você teve lá no local do crime, conseguiu arrolar testemunhas, pessoas que já indicaram quem poderia ser o possível autor, e você verifica depois que essa pessoa foi presa, isso é uma alegria, é uma satisfação muito grande, você poder ir algemar um bandido, prender ele. Imagina, essa parte eu ia gostar bastante. Agora, aproveitando um pouquinho, Marcos, de você como coach aqui do Estratégia, né? Imagina que as pessoas que estão nos assistindo sejam pessoas interessadas aí nas carreiras policiais. Então, que dica, mensagem ou conselho você tem para essas pessoas aí, para esses concurseiros que estão buscando uma oportunidade, uma aprovação na área policial? Então, primeiramente você tem que ter foco. Esse ano promete muito, já tivemos aí o concurso de oficial da Polícia Militar do DF, um concurso excelente que passou, e esse ano promete ser o ano das carreiras policiais. Previsão é que saia concurso da PRF, concurso de agente, escrivão aí no final do ano, início do ano que vem, de 2018. Concurso também, está próximo de sair também da Câmara Legislativa do DF. Então, às vezes, a maior dificuldade do concurseiro é o quê? Ele é manter o foco. Manter o foco no estudo para a carreira policial. Então, assim, a dica que eu queria dar maior é isso, que você deve manter o seu foco. Existe aí o Zum que vai abrir outros concursos, né? TST, TRT, e muitas pessoas, às vezes, que estão estudando para a carreira policial, pensam, autorizado ainda, sei lá, vou mudar de área. Isso aí você perde um tempão, um tempo que você poderia estar se dedicando para o concurso das carreiras policiais, e isso aumentaria a sua probabilidade de ser aprovado. Outra dica também, concurso você estuda por carreira. Eu, na minha preparação, eu fui reprovado em vários concursos. Eu fui reprovado em 2012 no concurso de agente da PF, da Polícia Federal. Em 2013 eu fui reprovado no concurso de escrivão da Polícia Federal também. Fui reprovado também em 2012 no Detran DF. Então eu tive várias reprovações, mas eu mantive o meu foco. Eu mantive o meu foco e no ano de 2013 eu alcancei aí 3 aprovações, PRF, agente e escrivão da Polícia Civil do DF. Então, assim, eu vejo que concurso público é muito assim, é mais ou menos assim, eu vou mostrar aqui como é que é a curva da aprovação, é assim, né? Você vai mantendo, vai aumentando um pouquinho o teu ritmo. Chega um determinado ponto que você aumenta essa curva e você começa a ser aprovado em vários concursos. Isso se você manter o seu foco. Então, a dica maior que eu queria falar para você, foca tudo. Então, mantenha o seu foco nos seus estudos. Marcos, só para antes de terminar, tenho certeza que tem mulheres que estão nos assistindo. Uma curiosidade que veio aqui agora é no caso do DF, né? Quando sai concurso, tem vagas separadas para mulher ou tem
de vagas, passou só homem entra, passou só mulher entra, como que funciona? Então, a polícia militar exige aí determinadas vagas para mulheres, né? Geralmente o quantitativo é reduzido, cerca aí de 20 a 30% das vagas é para o público feminino, sendo que as mulheres elas só vão concorrer com outras mulheres. Só que nas outras carreiras policiais não existe essa limitação. Por exemplo, às vezes a gente vê concursos em que passa mais mulheres do que homens. Então, isso na Polícia Civil acontece muito, porque é uma carreira que é muito atrativa para o público feminino, por causa da aposentadoria especial. No caso, hoje, para quem é policial feminina, é 25 anos de serviço. Você se aposenta, né, com 25 anos de serviço. Então, muita gente pensa em ser mãe, futuramente em ser avó. Então, lá no meu trabalho mesmo, muitas mulheres se aposentaram nesses últimos anos para cuidar de neto, né? Então, é uma carreira atrativa para o público feminino. Por isso que muita gente aí, muito do pessoal das mulheres aí, estão sendo aprovados aí, estão dando um banho aí nos homens. Então, partiu mulherada estudar, a Polícia Civil, uma ótima oportunidade aí para quem deseja a área policial, né? Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, por conceder um pouco do seu tempo aí para poder falar da carreira de agente de polícia e da Polícia Civil aqui do DF. Tá certo. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos? Acesse nosso site www.estrategiaconcursos.com.br. Eu vejo você na próxima quarta-feira. Tchau!